Agora sim apareceu. Então, boa noite a todos e a todas. Essa é a nossa quarta aula, né? Sobre hoje a gente vai falar um pouco. Então, só recapitulando aqui para vocês, nós tivemos na nossa primeira aula uma recapitulação de conteúdo programático e, enfim. Aí, dando sequência a esse conteúdo, a gente começou a falar de planejamento ambiental, de etapas do planejamento ambiental na aula 2, esmiuçando, né, um pouco mais, na aula 3. Depois a gente seguiu para uma próxima aula falando sobre sistema de gestão em comando, né, comando e controle, que é o sistema ISO, Sistema de Padronização Internacional, Organização Internacional de Padronização. Em específico, falamos da ISO 14001, que é uma ISO, que é uma certificação que aborda assuntos relacionados à questão de gestão ambiental, né, qualidade de meio ambiente, né? Enfim, e foi o que nós vimos na aula passada, ok? Aí eu mandei material para vocês, inclusive, de apoio para esse assunto, e na aula 3, se eu não me engano, isso, na aula 3, na nossa terceira aula, eu passei uma atividade assíncrona para vocês, que era uma atividade de pesquisa. Vocês estão se lembrados? Eu vou espelhar aqui para vocês os nossos slides das aulas, e aí vocês vão se lembrar no que eu estou falando, tá? Espera aí, vou colocar aqui. Oxi. Estão vendo alguma coisa, gente? Não, pra mim. Eu não. Acho que tá carregando, porque eu tô vendo na bolinha azul. Tá carregando? Peraí. Acho que até para mim saiu, sabia? Agora saiu, tá na tela. Olha só, alguma coisa aconteceu aqui que a minha apresentação fechou. Deixa eu abrir ela de novo. É assim mesmo, gente. As coisas vão me atrapalhando aqui. Mas pelo menos a gente tem conseguido... as nossas aulas têm acontecido, né? Porque tem alguns professores, principalmente o professor do integrado, que não está conseguindo dar as aulas de jeito nenhum. Aqui. Deixa eu espelhar de novo. Estão vendo aí? Planos e programas a serem executados? Yes. Sim. Então, pronto. Essa foi a atividade assíncrona que eu passei para vocês. Para vocês fazerem uma pesquisa, né? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa individual ou em grupo, para poder falar um pouco sobre isso daí. Então, olha só, esses planos, esses métodos, né, a gente está falando de planejamento, a gente estava falando de planejamento, etapas do planejamento ambiental, e eu disse para vocês que uma das etapas do planejamento ambiental é a escolha do método, né, ou dos métodos, né, quando você define seu objetivo no seu plano,
no seu planejamento, né, ou então os seus objetivos, é necessário que você também estabeleça qual é o método ou os métodos que serão utilizados para a execução do seu planejamento ambiental. E existem vários métodos, né? Então, assim, obviamente que esses métodos são, a depender do objetivo, eles vão ter uma serventia específica, né? Vai ter uma aplicabilidade específica, ele tem uma característica específica, enfim, um custo, uma forma, né? Todo um processo diferente. Né? Então, assim, adequado à sua realidade, à realidade do seu projeto, você vai também ter um método diferente. Eles são chamados de métodos para avaliação de impactos ambientais. Avaliação de impactos ambientais é a sigla AIA, né? Vocês certamente já ouviram aí falar. Então, nós temos esses métodos, né? Que é o método ad hoc, método checklist, ou listagem de controle, matrizes de interação, redes de interação, superposição de cartas, ou overlay mapping, né? A gente tem método de simulação e combinação de métodos, ok? Então, No assim, semestre passado, eu acho que a gente falou sobre isso na matéria de ISA. Eu acho que a gente apresentou sobre superposição de cartas, que é tipo uma leitura de mapa, algo do tipo assim, se eu não me engano. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, aí eu até comecei aqui agora, vou mostrar para vocês. Porque está com delay aqui, eu estou já passando a tela, mas a tela não está indo. Espera aí. Está carregando. Isso aqui foi da aula passada, do ISO. Deixa eu passar. Isso aqui faltou eu falar, o benchmarking. Eu falo para vocês daqui a pouco, tá? Isso aqui é uma outra coisa. Oh, meu Deus do céu, juro por Deus, vai aparecer agora, desculpa, esfarrapado. Eu comecei a digitar aqui os métodos, eu comecei pelo checklist e estava, não, pelo ad hoc, já estava no checklist, falando das vantagens e desvantagens. Mas deu algum problema aqui agora, vocês viram, né, que meu slide, meu PowerPoint fechou e eu não tinha salvado, não estava salvo. Aí eu perdi. Mas não tem problema, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar o material de ISA que eu falei para vocês, né. Então, gente, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que eu vou falar para vocês, é sobre esses métodos, né? Vou falar um pouco aqui, fazer uma abordagem sobre esses métodos. Antes de falar sobre os métodos, vocês estão enxergando aqui o benchmarking? Isso aqui é da aula passada, né? Isso aqui é da aula passada, só que eu vou fazer uma coisinha aqui, peraí. Eu vou abrir aqui a pasta de vocês, e eu vou mostrar um videozinho que eu ia mostrar na aula passada, vocês lembram? Só que não deu tempo de falar do benchmarking. Deixa eu só procurar aqui, rapidinho. Então, benchmarking, como eu falei para vocês no final da aula passada, quando eu estava finalizando a explicação sobre a ISO, né? É uma estratégia, né? Uma estratégia que é muito utilizada na administração, né? Na economia e tal, que é uma forma da gente entender como é que o mercado está indo das empresas, e é uma observação, né? Um método de observação, né? Tipo assim, você vai abrir um negócio, vocês vão abrir um negócio, né? O que vocês vão abrir? Não sei. Mas, assim, primeira coisa que você faz é dar uma estudada no mercado. Estudou o mercado, viu que tem mercado para o seu negócio, aí você vai investir. Só que aí o que acontece? Tem alguns mercados que eles são mais abertos. Então, por exemplo, algumas empresas que são mais abertas. Então, você vai lá, por exemplo, e pega uma empresa que é uma empresa de referência, uma empresa de sucesso, e você vê como é que essa empresa de sucesso tem desenvolvido as suas práticas. Então, você vai coletando uma série de informações, entendeu? De como é ser bem-sucedido em algum determinado setor, e depois você vai... Eita, só um pouquinho. Menino, o computador Olá, você sabe o que é benchmarking? Esse termo é bastante utilizado, mas nem sempre da maneira correta.
O grande objetivo do benchmark é buscar melhoria. Deixa eu ver. Pronto. Aqui tá, o computador tá doido. Eu tô falando. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Ah, tá. Eu tava tentando parar aqui e ele não parava. Então, voltando, o benchmarking é uma estratégia de mercado que você vai lá, você vai fazer você vai consultar, né? Fazer uma visita lá para ver como é que está funcionando as empresas do setor que você quer trabalhar. E você vai coletando essas informações e você vai fazer o quê? Você vai fazer uma listagem de tudo que é positivo e tudo que é negativo também. Por que é importante saber tudo que é negativo? Justamente para que esses problemas não ocorram, não aconteçam no seu empreendimento. Então, é uma estratégia, tá? Algumas empresas estão abertas a isso, outras nem tanto, porque tem empresa, por exemplo, que não divulga nenhum tipo de informação que é sigilosa para poder justamente ter concorrência de mercado, né? Quando a gente fala de benchmarking ambiental, é você desenvolver essa estratégia dentro de uma perspectiva visando a sustentabilidade, entendeu? Então, é também um método, né? É um método que é utilizado, é um método e uma metodologia que é utilizada para poder aplicar dentro do empreendimento visando um equilíbrio ambiental, tá bom? Eu vou mostrar o videozinho aqui para vocês agora. Vocês vão ver, é bem curtinho, tá? Deixa eu parar aqui, interromper, e colocar uma outra página para abrir. Peraí. Olá, você sabe o que é benchmarking? Esse termo é bastante utilizado, mas nem sempre da maneira correta. O grande objetivo do benchmarking é buscar melhorias, analisando as melhores práticas do mercado e comparando com o desempenho atual de uma organização. Essa prática não significa copiar o que a concorrência está fazendo, mas aprender com ela através da observação e comparação. Ao fazer o benchmarking, partimos do princípio de que nenhuma empresa é melhor em tudo. Por isso é importante compreender que existe no mercado quem faz melhor do que nós. Existem algumas formas de fazer o benchmarking. Uma delas é procurar ter as melhores práticas dentro da própria organização. Em unidades diferentes, em outras áreas, departamentos, tem como vantagem a facilidade de acesso às informações e os custos baixos. O problema é que as práticas podem estar impregnadas com velhos paradigmas presentes na cultura da empresa. Por isso, é importante tomar cuidado com o que está sendo absorvido. Existe também o benchmarking, onde a comparação é feita com concorrentes diretos. Na prática, é mais difícil, porque as empresas podem dificultar o acesso a dados que estão ligados diretamente à sua atividade. Existem inúmeras empresas que negam ou distorcem as informações porque não querem que as outras atinjam os seus patamares de excelência. Se os atingirem, terão um concorrente mais competitivo no mercado. Não é porque é difícil que não deve ser feita. Pelo contrário, para facilitar, use seus contatos, suas conexões, para abrir as portas e proporcionar essa troca de experiências. Existe ainda o benchmarking, que é baseado nas funções de uma organização que podem ser encontradas na maioria das empresas do mesmo porte, mesmo que seja de outro segmento, como, por exemplo, processo desde a entrada de um pedido até a entrega dele ao cliente. É nesse tipo de benchmarking que encontramos a maioria dos exemplos práticos e que as empresas estão mais dispostas a colaborar e serem mais transparentes. Lembre-se que a prática do benchmarking deve contribuir para que a empresa encontre respostas para as questões como até que ponto somos bons no que fazemos? Somos tão bons quanto os nossos concorrentes? E como podemos fazer melhor o nosso trabalho? Mas cuidado, fazer uma simples visita a alguém não pode ser chamado de benchmarking. Isso por si só não trará nenhum resultado. Fazer uma cópia do que está dando certo também não. Cópias nunca trarão os mesmos resultados. Haverá sempre a necessidade de ajustes, adaptações
e aprimoramentos. E é isso que garante a evolução da ideia original. Como tudo em gestão, só funciona se for bem utilizado. Portanto, pense nisso, sucesso e até uma próxima. Capri Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Ok? Conseguiram assistir? Sim. Então, massa. Então, vocês viram aí como é que funciona essa estratégia de benchmarking, né? Dentro da perspectiva ambiental. Não é uma cópia, não é tentar reproduzir a mesma coisa que a empresa está fazendo. Por quê? Porque cada realidade vai ter um comportamento diferente, né? De mercado, enfim, de tudo vai ser diferente, tá? Ainda que sejam filiais, por exemplo, de uma mesma empresa. Filiais de uma mesma empresa não têm o mesmo resultado, as coisas não acontecem da mesma forma, tá? Então, imagine sendo, então, contextos diferentes, ok? Bom, então é isso. Faltou falar sobre o benchmarking, já falei agora, e agora eu vou voltar lá para os métodos, né? Para isso, só um pouquinho, dá licença. Deixa eu voltar aqui que eu estou organizando as telas. Para isso, eu vou mostrar, então, agora aqui para vocês os métodos de acordo com que os slides da ISA, né? Que, como vocês mesmos já falaram, provavelmente vocês conhecem até o slide. Vocês estão conseguindo visualizar, gente, o PDF? Sim. Então, aqui, ó, são os métodos de avaliação de impactos ambientais, tá bom? Tá aqui, professora Isa Cláudia. Estou usando aí, para quem não estava aqui no início da aula, estou usando aqui emprestado os slides da professora, porque foi um material que ela usou em outra disciplina e que é pertinente ao que a gente está falando, tá bom? Então, assim, a seleção dos métodos, como eu já acabei de falar para vocês, ela vai depender dos objetivos da avaliação do impacto ambiental. Cada objetivo, um método, ok? Então, é isso. Ela depende dos objetivos, que se pretende alcançar, da disponibilidade dos dados, da característica do projeto, da localização, dos recursos financeiros, enfim. É um monte de informação. Ao definir os seus objetivos, vocês já sabem qual é o método que vai ser mais adequado para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Tá bom? Bom, então a gente tem aí, eu não vou ficar lendo os slides, né, porque essa aula foi a aula que ela organizou para a disciplina dela. Eu vou explicar do jeito aí que eu acho não que seja diferente, não que seja nem diferente nem errado, tá? É só porque, como ela preparou essa aula aí, certamente ela tem uma forma de raciocinar, tá? Então, como foi ela que raciocinou e pensou, eu vou fazer do jeito que eu sei. Mas, enfim, aqui está trazendo uma informação que está dizendo assim, qualquer que seja o método utilizado, é necessário que sua aplicação seja complementada com uma descrição detalhada dos impactos sobre os meios físico, biológico e antropológico, antrópico, no caso, no bonequinho está escondendo. Então, quando ela fala aí da aplicação, quando ela coloca assim, independente do método, é necessário que a sua aplicação seja complementada na descrição detalhada dos impactos, subentende-se aqui que a gente precisa, então, para avaliação de impactos ambientais, de um EIA e um RIMA. Vocês estão lembrados que quer dizer essas siglas? EIA e RIMA? Esse que de impacto ambiental, esqueci. RIMA é o quê? Acabei esquecendo aqui. EIA é estudo de impacto ambiental e RIMA é? Fala aí, povo. RIMA. É o relatório de impacto ambiental, tá? Então, o EIA é o estudo de impacto ambiental e o RIMA é o relatório. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é a diferença entre o EIA e o RIMA?
Quem é que faz o whey e o RIMA? Quem é que produz? Quem produz esses materiais são conjuntos de técnicos, né? Que contratados, aí geralmente pode ser interdisciplinar. Esses técnicos, eles vão lá e vão fazer análise, vão fazer uma descrição da área de estudo, da área, né? Da área de estudo. E a primeira coisa que se obtém é o EIA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental. O Estudo de Impacto Ambiental é um documento com termos técnicos, né, completamente técnico de todas as informações que foram levantadas, de impactos, de riscos, enfim. Ele é absolutamente técnico, completamente técnico. Porém, ele não pode ser completo. Para o estudo de impacto ambiental específico, né, para avaliação do impacto ambiental, é preciso consulta, né? Não é só chegar lá, descrever e ficar por isso. Não, é preciso uma consulta, é preciso uma apresentação, é preciso ouvir a comunidade, todos os agentes envolvidos na avaliação do impacto, né? Então, para isso, se estabelece o relatório. O relatório é como se fosse, a grosso modo, é como se fosse a tradução do EIA, entendeu? É como você pega lá todos aqueles termos técnicos do estudo de impacto ambiental e transcreve ele de uma forma mais clara, objetiva, direta, no relatório, tá? E apresenta, ok? E apresenta para quem que vai apresentar? Apresenta para órgãos públicos, para a comunidade, para representantes de bairros, enfim. Você vai apresentar a todos os envolvidos neste estudo, tá bom? Então, voltando aqui aos slides, então é isso, tá? Então, esse é o material, né, a descrição complementar que exige os métodos, tá? Aí, continuando, ele ainda está falando aqui que a escolha do método pode incluir vários fatores, né? Tipo, o tipo e o tamanho do projeto, qual o objetivo da avaliação, alternativas que devem ser avaliadas, natureza dos impactos prováveis, natureza e conveniência do método de identificação do impacto, a experiência da equipe de avaliação de impacto ambiental com o método escolhido. É muito importante isso, né? Porque, de repente, você tem um método e tem uma equipe, você identificou que determinado método era adequado para esse estudo de impacto ambiental, para avaliação de impacto ambiental, mas a sua equipe interdisciplinar, de repente, ela não está apta para poder trabalhar dentro dessa perspectiva desse método. Enfim, aí você tem que avaliar recursos disponíveis, custos de informação, tempo, pessoal, etc. Que mais? Tipo de envolvimento com o público no processo, experiência. Lembra que eu falei? Precisa de consulta pública? Então, pronto. E aí vai. Vamos lá. Então, a gente tem aqui os métodos, né? Como ela trabalha esses métodos dentro de uma outra perspectiva na disciplina dela, certo? Eu não vou trabalhar da mesma forma, até mesmo porque ela deve se aprofundar muito mais nisso daqui. E a gente só está falando aqui na sistema de gestão ambiental, na disciplina de gestão ambiental, a gente só está comentando que existem métodos e quais são os métodos, e eu vou falar de uma forma mais abrangente qual é a função de cada um deles, ok? Deixa eu tomar um gole d'água aqui, que eu estou com a boca seca. Então, a gente tem um método ad hoc, né? O método ad hoc, ele também pode ser chamado de método espontâneo, tá bom? O método ad hoc, eu vou explicando, independente do que está escrito aí, tá bom? O método ad hoc é um método que ele dá uma visão geral de uma determinada situação, entendeu? Ele, então, reúne um grupo de trabalho de diversas áreas, né? Mas essas áreas, assim, são áreas relacionadas com o seu objeto de estudo, entendeu? Não é aleatório. Então, ele vai considerar diversos profissionais de várias áreas, né, que se adequem à realidade do seu projeto, do seu projeto de avaliação de impacto ambiental, e vai reunir essas pessoas. E aí o que acontece?
Esses impactos, né, a avaliação dos impactos ambientais, eles são levantados e são identificados através de uma técnica de brainstorming. Brainstorming, que é tempestade de ideias, ou então, tipo assim, é um mapa conceitual, né? Certamente vocês já devem ter feito em alguma disciplina, provavelmente de Slane, não sei, um mapa conceitual, né? O que quer dizer isso? Então, você vai pegar as informações, cada profissional vai pegar as suas informações, para fazer seu levantamento, seu trabalho, né? E depois vão juntar todas as informações. E vai sistematizar através de uma tabela, por exemplo, né? Ou de matrizes, ok? Qual é a vantagem desse método? Inclusive, essa foi uma das questões que eu pedi para vocês pesquisarem, vantagens e desvantagens desses métodos, né? A vantagem do método ad hoc, por exemplo, é que ele é adequado, por exemplo, quando você não tem muita informação de uma área, né? Você tem, assim, escassez de alguns dados, né? Você vai fazer um estudo em alguma área e não tem muita informação. Então, ele é adequado porque ele é interdisciplinar. Então, como tem várias pessoas trabalhando de várias áreas, você consegue ter uma visão mais sistêmica da coisa, né? Mais holística da coisa, inclusive, começa a obter uma quantidade de informação maior daquilo que não existia, certo? Então, essa é uma vantagem. Outra coisa é que a organização, existe uma estimativa rápida para a organização dos impactos. Como assim, estimativa rápida para a organização dos impactos? Como são muitos profissionais trabalhando dentro desse método, de áreas diferentes, você junta todas as informações e você consegue ter uma avaliação do impacto de uma forma mais acelerada, entendeu? Diferente de você ter um único especialista fazendo passo a passo, área por área, setorizado, dividido em zonas. Então, não, como você tem, então, é uma equipe, né? Essa equipe, cada um já vai lá, levanta suas informações, depois junta tudo e, entendeu? É rápido. Outra coisa que é de fácil entendimento ao público, né? É um método mais claro, mais rápido e de fácil compreensão para o público em geral, ok? Então, essas são as vantagens, né? Deixa eu ver o que está dizendo aqui o slide. Está falando assim, consiste na formação de grupos de trabalho, multidisciplinar, especialista, pronto. Eles irão apresentar suas impressões baseadas no seu conhecimento, na sua experiência, ótimo. Envolve a identificação prévia das questões relevantes, beleza, e elabora-se um relatório, né, uma tabela, uma matriz e pronto. Basicamente é isso, né? Aqui, estou até falando, gente, de vantagens e desvantagens, ó. A vantagem está dizendo que o custo é baixo e o prazo é curto, então, tá vendo? É rápido, né? Então, isso é uma vantagem. O custo também baixo. E a desvantagem pode ser tendencioso e não pode ser utilizado sozinho. Bom, como ele depende de uma equipe multidisciplinar, obviamente, então não pode ser feito sozinho. E por que ele pode ser tendencioso? Porque depende muito dos profissionais que estão envolvidos no projeto, né, de avaliação. Então, tem profissional que, de repente, tende a trabalhar com determinada técnica ou com determinado resultado, então a observação dele pode ser tendenciosa, né? E agora você imagine, você tem, por exemplo, num estudo de avaliação de impacto ambiental, uma avaliação de impacto ambiental, você tem 10 profissionais. Você imagine 10 profissionais sendo tendenciosos, entendeu? Aí você fala assim, professor, então, a grosso modo, isso não quer dizer também que, como existe a possibilidade de ser tendencioso, pode ser também que, no resumo, né, no resultado final, as informações não sejam tão reais assim, reais no sentido tão confiáveis, porque pode ser que tenha ocorrido algum resultado tendencioso, alguma informação tendenciosa por algum profissional. Então, pode ser, é correto afirmar que, teoricamente, o resultado final disso tudo não é 100% confiabilidade? Sim, né? Mas é isso, né? Isso a gente pode colocar como uma desvantagem. E também não há detalhamento, né? São informações ali, como é rápido, né?
até aqui, ó, dizendo no slide, envolve uma identificação prévia de questões relevantes. Quando a gente fala de questões relevantes, quer dizer que não são aprofundadas, né? É o que mais importa ali, o que tem mais peso, de acordo com a realidade da área, né? Então, da mesma forma, a gente pode analisar isso também como uma desvantagem, porque não tem detalhamento, né? Não tem um detalhamento das intervenções e das variáveis, né? E se não tem detalhamento, obviamente, é um método que tem um alto grau de subjetividade. Ele é bastante subjetivo, né? E aí, o que é subjetivo? Ele tem, então, ele dá um leque de opções de interpretações amplo, né? Ele oferece uma amplitude de interpretação das coisas, entendeu? E, de repente, você pode ficar até confuso, um pouco mais confuso do que... Né? Então, essa é uma desvantagem, beleza? Deixa eu continuar aqui. Aqui está mostrando um exemplo de como é utilizado o método ADOC. Deixa eu colocar a tela cheia. Ótimo. Então, ela mostra aqui, né? Tabelinha de impacto. Cada área dessa, por exemplo, aragem, vegetação, espécies, né, qualidade do ar, áreas virgens, utilidade pública. Então, cada área dessa, cada tópico desse foi levantado por um tipo de especialista, né? E o especialista está definindo ali qual foi o tipo de efeito, né? Se é um efeito nulo, positivo, negativo, benéfico, adverso, problemático, curto prazo, longo prazo, reversível ou irreversível, tá? Então, é isso, ok? A gente tem um segundo, que é o método checklist ou listagem de controle, tá bom? Então, assim, é uma equipe também, feito por é um método que utiliza uma equipe interdisciplinar, e essa equipe ela vai fazer uma listagem dos impactos positivos, de quais são os impactos positivos e quais são os impactos negativos na avaliação do impacto ambiental, ok? Esse tipo de método, listagem de controle, ou checklist, ele é utilizado na fase inicial do estudo de impacto ambiental, do EIA, né? Porque quando a gente vai fazer o EIA, você tem que fazer lá o diagnóstico, né? Fazer levantamento diagnóstico e execução, etapas do planejamento, gente. Então, assim, para fazer a etapa do planejamento, primeira coisa que você tem que fazer, lembra quando eu expliquei para vocês? Primeira etapas do planejamento ambiental. Primeira coisa, diagnóstico. O que você vai fazer no diagnóstico? Você vai levantar as informações. Você vai chegar na sua área, você vai observar, vai levantar todas as informações que você tem. Como é que você levanta essas informações? Você vai fazer uma lista de checagem, uma lista de controle, uma lista de checagem. Ou o que é fazer observar e anotar? É simplesmente utilizar o método checklist, entendeu? Então, assim, identifica e enumera, né, os impactos no meio físico, biótico, socioeconômico, cria um termo de referência, né, com essas informações. Tem vantagem, vamos ver o que está dizendo no slide. Consiste na identificação e na enumeração dos impactos ambientais a partir de um diagnóstico ambiental no meio físico, biótico e socioeconômico. Pronto, acabei de falar. Faz a diferenciação dos níveis de impacto, e é um método mais utilizado na avaliação de impactos ambientais. Vantagens, tá? Vamos falar de vantagens. Bom, ela é uma avaliação quantitativa imediata, né? Como assim, avaliação quantitativa imediata? Você pegou a informação ali, você está observando, você está levantando, você está ticando ali, ó, é isso, é aquilo, não sei o quê. No meio físico, quais são os fatores? No meio biótico, no meio socioeconômico, quais são os fatores? O que eu estou levantando? Quais são as influências? Quais são os riscos? Você está pegando todas as informações e está listando, tá? Então, é rápido, né? É quantitativo, é numérico, entendeu? E imediato. Então, essa seria uma vantagem, tá? E outra coisa, ela também é um método adequado para avaliações preliminares, entendeu? Então, uma avaliação mais rápida, preliminar a um processo mais complexo. Então, quer dizer que você pode utilizar o checklist como um método preliminar, para depois você aprofundar em um outro método mais complexo, né? Mais, enfim, mais complexo.
né? Então, por isso que até está dizendo aqui que ele é um dos mais utilizados na avaliação. Opa, desculpa. Passei muito. Aqui, vamos ver quais são as vantagens. Reúne os prováveis impactos relacionados ao projeto. Desvantagem, não considera as características temporais dos impactos e sua dinâmica nos sistemas ambientais. Eu falei isso para vocês quando eu estava explicando, que a gente tem que levar em consideração o espaço e o tempo, né? Por exemplo, se checklist é chegar lá na área, observar e anotar as informações, quer dizer que se você não fizer isso todos os dias, em um determinado período que você não fez o levantamento dessas informações, a realidade, né, do local pode ter mudado de acordo com o tempo, né? Então, não considera. Então, isso é uma desvantagem. Pode acontecer alguns erros, né? Lá no planejamento ambiental, como é que a gente corrige isso? A gente corrige isso com monitoramento, né? Redefinição do diagnóstico, a gente corrige isso. Mas, assim, como método propriamente dito, ele tem essa desvantagem. Enfim, outra desvantagem que eu posso falar para vocês, ele se limita a projetos específicos sobre responsabilidade de outras entidades, a identificar os impactos sobre o sistema, né? E também eles não estabelecem relações de causa e efeito entre os aspectos e os impactos. Então, assim, é um método bastante utilizado, é um método que ele é rápido e ele é mais superficial, tá? Mas não deixa de ser funcional, ok? Seguindo, vamos ver aqui qual é o método. Ainda está falando do checklist. Ele, na verdade, aqui, então, nesse slide da Isa, ela vai explicar quais são os tipos, né, de listagem, que tem descritivo, comparativo, questionário, ponderável, só que a gente não vai entrar nisso aqui, porque, lembrando que como esse slide é dela, a disciplina dela precisa trabalhar isso com detalhes, tá? A nossa não, a nossa só estou apresentando que existem métodos e quais são, ok? Mas aqui está um exemplo aí de como poderia ser feito esse checklist. Isso aqui é um questionário, resposta sim, não, tá? Enfim, desconsiderar, eu acho. Né? Então, você vai pegar essas informações, você vai tabular, você vai ter uma tabela, você vai ter um gráfico, entendeu? E aí você já tem a sua listagem. Aqui então, são vários exemplos, né? Aí tem a soma, enfim. Vamos para um próximo, que é o método de matrizes, né? Existe um método de matrizes de interação e também tem o método de matriz de Leopold, né? Que, dentre os métodos de matrizes de interação, esse é um dos mais conhecidos, ok? Bom, esse método aí de matrizes é um método mais objetivo que você tem para a identificação de impactos ambientais. Ele é o mais direto, o mais objetivo, ok? Ele é muito utilizado nas etapas de identificação do estudo de impacto ambiental, do EIA. Então, nas etapas de identificação do estudo do EIA, né, ele é bastante utilizado. Ele faz o quê? Ele avalia os impactos diretos e indiretos em várias fases da implementação do projeto. Por isso que ele é objetivo. Então, ele tem a maior quantidade de informações. É um método que busca uma maior quantidade de informações. Então, ele é mais próximo da realidade. Ok? Ele vai trabalhar dentro de uma perspectiva de um eixo vertical, por exemplo, onde você tem os impactos de cima para baixo. Certo? E aí você tem aqui a matriz de Leopold. Entendeu? Aqui está dizendo que são técnicas bidimensionais que relacionam ações com os fatores ambientais. Então, por exemplo, como é que eu explico ações com fatores técnicas bidimensionais? Eu vou tirar um pouco do slide e vou voltar aqui para... Só um pouquinho, gente. Estou tentando me encontrar aqui. Eu vou tirar um pouco do slide e vou voltar aqui para a tela para explicar para vocês o que seria isso bidimensional, tá? Técnica bidimensional. Voltei? Voltei. Bidimensional, então, assim... Deixa eu voltar para o slide para ver como é que estava falando.
São técnicas bidimensionais que relacionam ações com fatores ambientais. Tá, então, beleza. Então, você tem assim, você tem um eixo vertical, certo? E você tem uma ação. Ação é construção em área de encosta. Ok? Então, ela está no topo, essa informação. Essa é a ação, tá? Construção numa área de encosta. Qual vai ser a resposta ambiental disso? Entendeu? Então, você tem a ação e você tem a resposta ambiental disso. Quando você tem essa perspectiva de cima para baixo, isso aqui de cima para baixo, no sentido vertical, é o que está escrito aqui de técnica bidimensional, ok? Então, é assim que funciona. Então, ele vai pegar uma informação, uma ação qualquer, construção na área de encosta, desmatamento, queimada da vegetação numa área não sei do que, acúmulo de lixo não sei aonde, em tal lugar. Ele vai pegar todos os casos, as ações que ocorrem na área, e qual será a resposta dessa ação? Direta, entendeu? Ligando diretamente. Então, assim, é por isso que é um dos sistemas mais objetivos, mais próximos da realidade, mais funcionais, na verdade. Mas como, né, demanda mais tempo, mais caro, né, enfim. Então, são essas as informações, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês estão ouvindo, gente? Tá tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Ô, gente, só um pouquinho que eu vou fechar a porta aqui. Porque minha irmã tá chegando e as cachorras vão começar a latir e elas vão subir aqui e eu vou fazer um regaço. Peraí. Como é que fecha isso aqui? Não tô conseguindo. Meu Deus do céu, não estou conseguindo fechar o treco. Espera aí. Não estava conseguindo fechar a porta, fechei. Então é isso, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. É uma matriz composta de linhas e colunas. Aí está até mostrando aqui, ó. O slide está dando um exemplo. Tá vendo? Linhas e colunas, a gente tem ação, não tá visível aqui, tá bom? Mas, assim, tem as ações e o que gera dessas ações, e aqui uma avaliação, entendeu? Em níveis, ou então, só constando mesmo aqui, sabe? Colocando o xizinho, o que é que acontece em determinados assuntos, ok? Bom, a matriz de Leopold, né? Ela é muito utilizada no Brasil, pois faz relação entre a atividade do projeto com os aspectos dos impactos ambientais. Ela tem uma listagem, né? Você tem lá você tem uma magnitude, né? Que varia de 1 a 10, né? E aí você vai, a depender da ação, você vai categorizando a amplitude dessa ação sobre o meio ambiente, entendeu? E você vai ter isso aí, uma lista de ações ou de atividades, né, que são de impactos diretos ou impactos indiretos, ou seja, positivo ou negativo, e também positivo e negativo. Vantagem desse método, Leopold: fácil compreensão, certo? Considera os fatores biofísicos e sociais. A outra vantagem, dados qualitativos e quantitativos. Ele traz informação em números e qualitativo também, certo? Em condições de ambiente, ok? Ele também introduz o método a multidisciplinaridade. Então, isso também é uma informação relevante, considerável nesse método, uma vantagem. Essas informações que eu estou falando aqui para vocês não estão nesse slide, tá? Só para quem está acompanhando, assistindo a aula depois, não está no slide porque
esse slide é da professora Isa Cláudia, e eu estou usando aqui somente como referência, tá? Mas a explicação é baseada nas informações que eu uso na minha aula, ok? Eu vou preparar depois, com um tempo, eu vou colocar todas essas informações no meu slide da nossa disciplina, e aí eu mando para vocês. A desvantagem desse método, ele não explicita, né, o peso das escalas de importância e de magnitude. Ele não deixa claro, né, até que ponto pode ser considerado positivo ou negativo, ou impacto direto, impacto indireto, ele não deixa isso muito claro. Então, é uma desvantagem, porque pode trazer uma confusão na interpretação. E ele também não identifica a inter-relação entre os impactos e o que pode... o que pode levar a uma duplicação de dados, né? Então, de repente, uma ação interfere diretamente ou indiretamente em outra ação, né? E ele não especifica isso. Ele não identifica, né? Há uma inter-relação entre as informações, e então, de repente, você está analisando duas informações, achando que são dois contextos diferentes, e na verdade é um só que depende do outro, né? Então, ele não deixa isso claro, então pode ter dupla informação, entendeu? O que é uma desvantagem para o processo todo, tá? Aí aqui está um exemplo de como funciona aí esse método, né, essas informações. Ok? Fator, por exemplo, físico, biótico, socioeconômico. Fator físico, o que são? Clima, qualidade do ar, ruído, geologia, minerais, recursos hídricos. Biótico, ecossistema terrestre, restinga. Isso aqui é um exemplo, tá? Socioeconômico, ocupação do solo, patrimônio arqueológico, paisagístico, artesanal, peça artesanal esportiva, por aí vai. Aí tá, quais são as ações? Recrutamento de mão de obra, implantação. Aí ele vai colocando aqui as informações, certo? De acordo com a magnitude aí deles, entendeu? Que é considerado neste método. Ainda, aqui está falando sobre as vantagens e desvantagens, possibilita a cooperação entre vários dados, desvantagem é muito subjetivo, impossibilidade de fazer a projeção no tempo, tá? Enfim. Método de sobreposição de cartas. Gente, estou falando aqui, mas vocês já sabem, se tiver alguma coisa para falar, quiser interromper, é só falar, tá? Eu estou olhando para outra tela, né? Sobreposição de cartas, também chamado de método overlay mapping, né? Ou sobreposição de cartas. É o quê? Como é que faz? Gente, é SIG, tá? Tá método de superposição de mapas. Superposição de... Não, é a mesma coisa. Deixa eu só falar uma diferença para vocês. Eu estou falando sobre superposição de cartas, né? Exato. Aqui tá, e no slide está superposição de mapas, né? Tá. Qual seria a diferença entre um mapa e uma carta? Então, assim, eu estou falando de cartas no sentido de cartas topográficas, tá? Que são informações que, na verdade, é um mapa. Só que a gente chama de cartas topográficas em função da especificidade das informações que tem, ok? Mas é um mapa mesmo, só que aí como entende-se por mapa que cada um vai trazer uma informação de acordo com o seu título, com o seu tema, né? E quando ele fala sobreposição de cartas, cartas topográficas, que também é um mapa, tá bom? Mas é SIG, são técnicas de SIG. O que é SIG? Sistema de Informação Geográfica. Isso eu expliquei para vocês lá no primeiro período, quando eu dei aula de Geografia Ambiental para vocês. Estava falando de geoprocessamento, SIG, aquelas coisas de tecnologia. Ok? Então, o que é? Você vai ter armazenamento, análise e representação de dados, né? Usando softwares, usando imagens de satélites, usando cartas, usando mapas, entendeu? Você vai pegar essas cartas temáticas, né, ou esses mapas temáticos, e vai trabalhar um monte de informação no mesmo mapa, entendeu? E aí você vai sobrepondo esses mapas. Eu trabalhei com esse método de sobreposição de mapas na minha dissertação, mas eu não tenho nem como mostrar para vocês aqui, porque o programa é tão pesado que ele demora uns 10 minutos só para abrir. Mas tipo assim,
Eu tenho um mapa no meu mapa eu tenho informação de drenagem dos rios, eu tenho informação das rodovias, eu tenho informação curvas de nível, né, do relevo, né, da altitude, de vegetação, de ocupação, tem um monte de informação no meu mapa. Só que eu tenho como separar todas essas informações. Se eu quiser analisar somente a informação dos rios, eu vou lá no programa, vou lá no software que eu estou utilizando, e eu oculto essas informações e eu visualizo só aquilo que eu quero, entendeu? Então, de repente, eu vou juntando todas as informações que são pertinentes para o meu projeto, para o que eu quero fazer, e eu vou sobrepondo essas informações. Por isso se chama sobreposição de mapas. Eu posso, a partir de uma informação dessa, criar um único mapa. Assim como eu posso, a partir de todas as informações que eu levantei, 10, 20, 30 layers, 30 camadas, e formar um único mapa, bastante complexo e diversificado. Ok? Então, essa é a técnica. Você faz o que com isso? Você trabalha com cartas de aptidão. Você pega informação de solo, hidrografia, vegetação, população, relevo, enfim, o que você quiser. Tá bom? Aí está dizendo aqui, permite identificar com clareza, dentro das áreas do território, as que se mostram favoráveis ou não a uma determinada atividade. Por exemplo, eu quero estou fazendo um estudo, uma avaliação de impacto ambiental para a criação de um condomínio em um bairro tal da cidade X. Como é que eu vou saber? Eu vou lá pegar um mapa, vou pegar a informação de vegetação, de relevo, de drenagem, de rios, um monte de coisa, e vou analisar qual é a viabilidade disso. Eu cruzo todas essas informações em um único mapa e já tenho uma noção mais clara da realidade. Entendeu? Então, é isso. Professor. Oi. Com relação a isso, a gente teve até uma apresentação de Isa, aí como eu não sabia falar sobre esse assunto, aí eu peguei um mapa sobre a barragem de Brumadinho e fiz e falei com base nesse mapa, que foi o que deu super certo. Aham. Se você pegar lá, por exemplo, é isso, gente, você pega qualquer mapa e você vai primeiro, a primeira coisa que você vai fazer é analisar as informações desse mapa, entendeu? A informação de relevo, a informação de precipitação, de chuva, estou dando uns exemplos aqui, considerando o Brumadinho, né? A geologia, enfim, aí você vai analisando todas as informações que o mapa dá e fala assim, então, considerando todas essas informações do mapa, é fácil de pensar, de entender o porquê esse acidente, esse crime ambiental aconteceu nessa região. Por causa das condições físicas. As condições físicas já estavam já tinham sido levantadas e feito isso, já tinha uma noção do potencial risco que existia nessa região. Entendeu? Então, você pegou um monte de informação, sobrepôs essas informações e pronto. Né? E tem uma noção. Então, essa é a técnica de sobreposição de mapas ou sobreposição de cartas. Vantagem, ela é sistêmica, ela trabalha articulado com um monte de área, entendeu? Ela interage nos fatores, impactos e variáveis, tudo ao longo do tempo. Porque, inclusive, você pode pegar informações do mapa de 20 anos atrás, 10 anos atrás, e produzir um mapa de hoje. Né? Então, ela tem essa possibilidade temporal. Desvantagem, é caro. Trabalhar com tecnologia é caro, tá? Então, assim, o custo do método é elevado, né? E tem, assim, não é 100% perfeito, apesar de né, você trabalhar com uma escala de detalhes, né? Ele não é 100% perfeito, porque vai depender muito do levantamento que você fez para poder coletar essas informações, né? Mas é isso. Até agora a gente são métodos todos que são complementares, entendeu? Deixa eu voltar. Então, pronto. Aí aqui está falando de avaliação de métodos de... O que está falando aqui, Jesus? Sobre o AIA, né? Avaliação de método de impacto ambiental. Mas eu já falei isso aqui para vocês, o que é, né, avaliação de impacto ambiental. Está falando assim, atualmente é uma técnica que dispõe de softwares avançados para a obtenção de mapas temáticos, tornando mais ágil o uso. Boa visualização de dados, embora não avalie a magnitude do impacto. O
que faz avaliar a magnitude do impacto, professor? O que é a magnitude? É o tamanho, né? A força do impacto, o potencial de impacto. O que faz a gente avaliar isso daí? O local, gente. Tem mapa, tem um monte de coisa, mas é só análise isso do local para poder, observação mesmo, para poder entender as coisas com maior precisão, né? O que também é bastante arriscado, ok? Mas é isso. Ele está dando exemplos, aqui, ó, fatores de expansão da soja, então tem um monte de mapa de vegetação, mapa de chuva, mapa de restrição, mapa de infraestrutura, pegou um monte de informação, ó, informação 1, informação 2, informação 3, informação 4, sobrepôs todas essas informações e tem uma área de susceptibilidade, entendeu? A expansão à soja. Então, o que ele fez aqui, ó? Overlay mapping. Overlay, layer é camada, né? Então, é camada sobre camada. Então, você tem um mapeamento de camadas, entendeu? De informações, ok? Ou sobreposição de mapas. Método de simulação. Bom, é modelo matemático, tá? Método de simulação, modelo matemático, é o mais moderno nos estudos de avaliação de impacto ambiental. Vantagem, o que ele faz? Ele tem diagnósticos, ele oferece diagnósticos e prognósticos da qualidade ambiental. Vantagem, dinâmica sistêmica, interação entre os fatores de impacto e variáveis temporal. Desvantagens, alto custo, caro, tá? Modelo matemático, bastante preciso, caro, entendeu? Representação da qualidade, e uma desvantagem é a representação da qualidade é imperfeita, né? Mas aí, gente, a gente está falando de impactos, a gente não tem o que é 100% perfeito, mas assim, entre os que não são 100% perfeitos em relação à qualidade, a gente tem que considerar os que são mais próximos, maior quantidade de informações reais, né? Mais próximos da realidade. Então, aí está dizendo, ó, são modelos matemáticos que permitem simular a estrutura de funcionamento dos sistemas ambientais pela consideração de todas as relações biofísicas, antrópicas possíveis de serem compreendidas no fenômeno estudado. Então, é isso. Vantagem muito eficiente, possibilita prognóstico e diagnóstico, né? Que é uma vantagem. Desvantagem, alto custo e o prazo longo. Claro, né? Como ele é bastante complexo e detalhado, ele tem um prazo mais longo. Por isso que ele também é caro. Bom? E a gente tem, então, combinação de métodos. Deixa eu ver aqui se nas minhas anotações eu tenho falando de combinação de métodos. Só um pouquinho. Não tenho, mas, enfim, já está muito claro que seria a combinação de métodos, que é você, por exemplo, pegar um método checklist e combinar com análise de risco, por exemplo. Né, matriz de Leopold, né, eu vou pegar dois tipos de métodos para o objetivo, para o meu objetivo específico, eu vou pegar essas informações e vou colocar lá, vou combinar esses dois métodos, ou vou usar os métodos em etapas diferentes, enfim. Dentro do mesmo estudo, eu estou usando métodos diferentes, tá bom? Isso depende dos objetivos, né, dos objetivos que foram traçados no meu estudo, ok? Então, é a utilização de dois ou mais métodos, tendência de adoção a uma combinação de dois ou mais tipos básicos de métodos, adaptando-se às especificidades do projeto, das áreas a serem afetadas, né? O mais indicado para avaliar os impactos negativos de projeto. O mais indicado para avaliar os impactos negativos dos projetos. É um procedimento rápido, que apresenta baixo custo e boa visualização. Aí está um exemplo aí, mas aí é o exemplo que a Isa deu na aula dela, tá? E é isso. Então, esses foram os métodos, né, que a gente tem aí para avaliação de impactos ambientais. Só um pouquinho, só. Esses são os métodos que a gente tem para avaliação de impactos ambientais e é isso. Então, vocês têm alguma dúvida, gente, sobre isso? Daniel, já estou finalizando, tá? Aguenta aí o celular. Bora para carregar esse celular, rapaz. Você sai de casa. Tô usando na rua. Alguém tem alguma coisa a perguntar, gente, sobre os métodos de avaliação de impacto ambiental?
Vocês já viram isso aí, vocês já até apresentaram no seminário, vocês estão dizendo, então é isso. O que eu estou falando aqui é que a gente falou sobre ISO, sobre as informações da ISO. Eu vou mandar uns materiais de apoio para vocês agora, vou colocar na plataforma, tá? No Teams. Disso aqui, e também vou fazer o slide, vou colocar. Então, só para retomar, em nossa provinha, eu vou dar a prova para vocês nesse sábado, tá? Vou montar essa prova, vou pensar nela com cuidado, com atenção. Os assuntos são planejamento, etapas do planejamento ambiental, etapas do planejamento ambiental, sistema de comando e controle ISO 14001 e os métodos, tá? Que foi o que eu expliquei hoje. Então, é só tranquilinho e vocês vão poder consultar, obviamente. Então, é isso. Não tendo mais dúvidas, a gente pode finalizar. Ok? Ok. Airan, alguma coisa a considerar? Não, para mim tá tranquilo. Então, ótimo. Então, gente, é isso. Obrigado. Agradeço aí a paciência e a compreensão de vocês. Né? Problema todo mundo tem, como eu falei. Peço desculpas aí pela forma que eu conduzi a aula hoje, aí, meio sem mostrar o meu material, pelo material da professora, mas, enfim, pelo menos a gente tem que... Para mim tá tranquilo, porque eu ia dar aula, né? Só que o senhor já tinha para dar, né? Então tá tranquilo. Rapaz. Então, não sai ainda, deixa eu baixar a lista de presença aqui. Pronto, baixei. Então é isso, eu vou colocar as informações aqui na plataforma. Vou juntar ainda algumas coisinhas, vou colocar aqui, e aí, quando eu colocar, eu aviso vocês que eu coloquei, tá bom? Para vocês consultarem, tá bom? Mas ainda hoje, tá? Eu só vou mexer aqui, que eu vou finalizar o slide. Beleza? Então é isso, obrigado, até a próxima. Qualquer coisa eu estou à disposição no grupo WhatsApp ou então por e-mail, tá bom? Tá bom, professor, boa noite. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.